Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais, digamos, densos da antiguidade, Gênesis capítulo 10. Sabe, à primeira vista parece só uma lista enorme de nomes bem difíceis de pronunciar, mas o que vamos descobrir juntos é que esse texto é, na verdade, um mapa super sofisticado do mundo que os autores conheciam. É como se fosse uma geografia dos povos, só que disfarçada de genealogia. Bem interessante, né? Então vamos lá. A nossa jornada vai seguir a própria estrutura do texto. Primeiro, vamos ver a ideia de um mundo renascido. Depois, a gente passa pela descendência de cada filho de Noé: Jafé, Cão e Sé. E aí, no final, a gente junta as peças para entender como tudo isso forma, de fato, um mapa antigo das nações. Então, a premissa já aparece logo no primeiro versículo. Estas são as gerações dos filhos de Noé. O que isso quer dizer? Bom, para os autores, toda a humanidade, todas as nações que eles conheciam, simplesmente vieram desses três caras e suas famílias depois do dilúvio. É o ponto de partida de todo o mapa. Vamos começar pelo primeiro filho, Jafé. A descrição dos descendentes dele já nos coloca de cara numa região geográfica bem específica. É a primeira parte do nosso mapa do mundo sendo desenhada. O texto lista 7 filhos diretos de Jafé. Ok, nomes como Gomer, Magog, Javã podem soar bem estranhos para a gente hoje. Mas, para os autores antigos, eles representavam povos muito reais. Grupos que viviam na Anatólia, onde hoje é a Turquia, e nas regiões ali em volta do Mar Negro e do Mar Egeu. A parte norte do nosso mapa está começando a ser preenchida. E aqui vem a pista fundamental. O versículo 5 fala que a partir deles foram repartidas as ilhas dos gentios. Essa frase é uma verdadeira chave geográfica. Ela conecta a linhagem de Jafé diretamente com os povos que viviam nas costas e ilhas do Mediterrâneo. Então, o ponto principal é esse. A primeira seção do mapa cobre o mundo marítimo ao norte e a oeste do antigo Israel. Agora vamos para o segundo filho, Cão. A linhagem dele é completamente diferente. Não estamos mais falando de povos distantes em ilhas. Agora, o foco são os grandes impérios e os vizinhos poderosos, numa área que vai da África até o coração da Mesopotâmia. Os 4 filhos de Cão representam regiões e povos super conhecidos no mundo antigo. Cuxi, por exemplo, está ligado à Núbia, ao sul do Egito. Misraim é o próprio Egito. Put é muitas vezes associado à Líbia. E Canaã, bem, Canaã é a terra que vai se tornar o centro de toda a narrativa bíblica. E aí acontece uma coisa curiosa. O ritmo da genealogia para de repente. Em vez de só continuar listando nomes, o texto foca em uma única figura. Uma figura extraordinária, Nimrod. Essa pausa na lista é um sinal claro de que ele é alguém muito, mas muito importante para essa história. Ele não é só um nome na lista, ele recebe um título: Poderoso Caçador diante do Senhor. Essa é a descrição de um rei lendário, um fundador de cidades, o primeiro grande construtor de impérios que a Bíblia menciona. E aqui a gente vê claramente a extensão do poder dele. O texto lista as cidades que formavam seu reino. Primeiro, na terra de Sinar, que hoje a gente conhece como Suméria, e, claro, incluindo a famosa Babel. E depois ele expande para o norte, para a Síria, fundando cidades como Nínive. Basicamente, estamos mapeando os grandes centros de poder da Mesopotâmia. O texto continua com os outros filhos de Cão. De Misraim, ou seja, do Egito, o destaque é a origem de um povo que se tornaria um famoso inimigo de Israel, os filisteus. Logo depois, a atenção se volta para Canaã, de onde sai uma lista bem longa de povos que moravam na Terra Prometida. A partir de Canaã, o texto começa a disparar uma lista de povos que ocupavam aquela terra, como o Jebuseu, Ou no Rio. e o Girgasseu, entre vários outros. A ideia aqui não é nem decorar cada nome, mas sentir o peso, sabe? A diversidade de grupos que já estavam naquela região, que era tão central para a história que viria a seguir. E, de novo, o texto não se contenta só em listar nomes. Ele literalmente desenha um mapa, definindo as fronteiras do território cananeu com nomes de cidades e direções bem precisas. De Sidom, lá no norte, descendo a costa até Gaza e depois para o leste, em direção às cidades da planície como Sodoma e Gomorra. É uma demarcação geográfica muito clara. Finalmente, chegamos em Sem. E aqui a genealogia muda de tom. Ela é apresentada de um jeito diferente, com um foco teológico bem claro que a diferencia das outras linhagens. Os filhos imediatos dele, como Elã e Assur, correspondem a nações importantes a leste e ao norte de Israel, como a Síria e outros povos da Mesopotâmia. Lembra como Nimrod se destacou na linhagem de Cão? Pois é, aqui o texto dá um título especial a Sem. Ele não é apenas mais um patriarca.
Ele é o pai de todos os filhos de Éber. Éber é o ancestral dos hebreus. Então, essa frase está destacando justamente a linhagem que vai levar até Abraão e ao povo de Israel. E dentro da linhagem de Éber, a gente chega a outra nota explicativa fascinante. Um dos filhos dele se chamava Peleg, e o texto nos diz que ele recebeu esse nome porque em seus dias se repartiu a terra. O próprio nome Peleg significa divisão. Isso está marcando um evento gigantesco na história, a dispersão dos povos. Ok? Passamos por dezenas de nomes e lugares. Jafé no norte e oeste, Cão no sul e nos grandes impérios, Sem no leste. Agora, vamos juntar tudo isso e entender o que essa lista realmente é. O que a gente acabou de explorar é conhecido como a Tabela das Nações. E não é uma genealogia no sentido moderno, de DNA, sabe? É uma forma antiga de mapear o mundo usando a linguagem da família para descrever geografia, política e relações entre os povos. Isso nos leva à pergunta central. Por que criar um mapa desses? Qual era a função dele para as pessoas que o escreveram e o leram naquela época? O propósito era múltiplo. Primeiro, explicar as origens de todos os povos que eles conheciam, unindo todo mundo numa única grande família. Segundo, definir relações. Povos que eram irmãos eram vistos como aliados, enquanto linhagens distantes podiam representar rivais históricos. E terceiro, e talvez o mais importante, era para estruturar uma visão de mundo. Era um jeito de dizer, este é o mundo, estas são as nações, e tudo isso faz parte de uma ordem estabelecida. E assim, o texto conclui: estas são as famílias dos filhos de Noé, e destas se dividiram as nações na terra. Ao usar laços de parentesco para mapear o globo, os autores antigos deram sentido ao mundo deles. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Que histórias, que tipo de genealogias a gente conta hoje para dar sentido ao nosso próprio mapa global de nações e povos?